Muito bem, gente, é uma alegria muito grande e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com o Senhor e com a senhora. Lembrando que Deus, ele tem grandes coisas para serem realizadas na nossa vida. Deus já fez muita coisa, mas ainda existem coisas a serem feitas. E no meio de provas, de lutas, de pensamentos, de ideias, de ações, de atitudes, sempre existem algumas questões que querem nos desanimar. Mas quando colocamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, Ele nos fortalece. Ele equilibra o nosso coração. Ele equilibra a nossa alma. Tá bom? Vamos lá, gente, traz para cá a xícara azul e vamos conversando um pouco, vamos meditando um pouco aqui naquilo que Deus tem para a nossa vida. Ontem eu conversava com vocês no livro do apóstolo Paulo, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e nós estávamos concentrados mais especificamente porque eu preciso me concentrar. Tem muita coisa que fica tirando o nosso foco. Algumas pessoas têm problema com foco. Se você não focar, a sua vida não vai andar. Tem coisa que você tem que ter um foco único. Você não pode ficar fazendo um aqui, outro ali. Você tem que focar. Você tem que organizar o seu dia. O que você tem para fazer hoje? Foca nisso. Vai aparecer várias coisas para te distrair. Várias coisas vão acontecer ao longo do percurso para te tirar do propósito. Lembra quando Pedro ficou possuído por demônios? Isso, o apóstolo Pedro, em uma fase da sua vida dele, em uma fase de sua vida, ele foi usado pelo mal. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que está sendo usada pelo mal para nos perturbar. Pode ser até gente que aparentemente seja gente boa. Tem muita gente boa, entre aspas, que está sendo usado pelo mal para nos perturbar. Tem gente que muitas vezes está colado com a gente, mas é do mal. Sabia disso? Tem que abrir o olho. A vida é assim, vem para a realidade, gente. A vida é desse jeito. O cara estava do lado de Jesus e era o traidor. Jesus o ajudava, colocava a ceia na boca dele, mas ele era o traidor. Não se iluda. Muitas vezes, pessoa que está próxima de você, mas ela não é aquilo que você gostaria que ela fosse. Porque uma coisa é o que a gente quer que a pessoa seja, outra coisa é a realidade do que a pessoa é de verdade. Quem está me entendendo, gente? Consegue entender o que eu estou dizendo para você nessa manhã? Não estava na minha pauta falar isso, mas o Espírito Santo está nos dando um alerta. O Espírito Santo está nos dando um alerta. Pedro, em um dado momento, ele se perdeu. E quando ele se perdeu, no meio daquela confusão toda, o inimigo usou a boca dele para dizer para Jesus: não suba a cruz, não passe pelo processo da cruz. Tem muita coisa acontecendo que está tentando tirar o seu foco, porque o foco de Jesus era morrer na cruz. O foco de Jesus era a morte, e dura morte de cruz, mas o inimigo quis tirar Jesus do propósito. Nós falamos ontem, inteiramos, conversamos a respeito da missão do apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, até o versículo 7, do versículo 1 ao 7, nós temos que entender qual é a nossa missão nessa terra. Precisamos compreender isso com clareza, precisamos entender isso com muita desenvoltura. E eu quero ler novamente com você, eu quero analisar novamente com o Senhor e com a senhora. Está aqui, a minha Bíblia está aqui em minhas mãos, olho no lance, foca aqui, gente. Olha, Romanos, capítulo 1, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Olha o que ele escreve aqui, meu irmão. Olha o que ele escreve aqui. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras,
acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semelhante de Davi segundo a carne, e declarado para ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome, entre os quais sois também vós os chamados de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós acabamos de ler aqui a carta do apóstolo Paulo, do versículo 1 até o versículo 7, a respeito dessa missão que o apóstolo Paulo ele está tratando. E hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre isso, porque ontem eu estava dizendo ao senhor e à senhora que o apóstolo Paulo, ele estabelece no coração dos seus leitores a ideia de viverem baseados e fundamentados na sã doutrina, gente. Lembra do que nós estávamos tratando sobre isso ontem? Que a sã doutrina, gente, é interessante, lembrando o que nós estávamos comentando ontem, Paulo, ele ensina o que nós devemos falar. Nós devemos falar a respeito da sã doutrina, e é a responsabilidade da igreja. E a igreja é conhecida como igreja quando ela prega e vive a palavra. Então, a palavra de Deus, a sã doutrina, é a voz de Deus ao coração do ser humano. É por isso, meu irmão, que a igreja está na terra, para compartilhar a sã doutrina, para compartilhar a palavra de Deus. É interessante que o apóstolo Pedro, ele escreveu que a igreja, e quando eu digo igreja, eu não falo estrutura física. Quando eu digo igreja, eu não falo um amontoado de documentações, eu não falo o CNPJ. Quando eu falo igreja, eu falo sobre pessoa, eu falo sobre pessoas, eu falo sobre seres humanos, porque a igreja, ela é, na verdade, um conjunto de pessoas. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. A igreja, ela é o corpo de Cristo, formado por pessoas que vieram de uma vida pregressa, que vieram de uma vida de pecado, de uma vida de engano, de uma vida de tristeza, de uma vida de angústia. O próprio apóstolo Paulo, ele enumera a respeito da sua vida, dizendo: eu era um dos maiores pecadores. A igreja é formada de pessoas que vieram do mundo, que foram libertas dos seus pecados, que foram libertas de suas mágoas, que foram curadas de suas rejeições, que foram curados dos seus traumas, das suas dores, das suas angústias, das suas mágoas. A partir do momento que você se torna uma igreja do Senhor Jesus, você é curado dos seus traumas, você é curado das suas dores, você é curado das suas situações que entristeciam a sua alma, que entristeciam o seu coração. Existe uma cura da parte de Deus que começa a acontecer na sua vida. E o apóstolo Paulo, escrevendo, melhor dizendo, o apóstolo Pedro, ele diz: olha, vocês, em 1 Pedro capítulo 2, ele diz que nós somos de propriedade exclusiva de Deus. Nós não pertencemos à tristeza, nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos a Deus. E a partir do momento que nós somos de propriedade exclusiva de Deus, nós começamos a proclamar as virtudes, não nossa, porque nós não estamos aqui para proclamar as nossas virtudes. Passamos a proclamar as virtudes, o poder daquele que nos chamou. Porque Deus, Ele me chamou do império das trevas.
Ele me chamou deste mundo tenebroso. Deus me tirou da escuridão. Deus me tirou da covardia. Deus me tirou das sombras. Pastor, eu estou vivendo nas sombras. Como assim? Uma árvore, uma planta, quando ela está debaixo das sombras, ela não cresce. Ela fica ali, passa ano e entra ano, ela não cresce. Por quê? Ela está debaixo de sombras. Tem muita gente que está vivendo debaixo da sombra do passado. Não é a sombra do onipotente, mas é a sombra do passado. O inimigo é especialista em colocar uma sombra sobre a nossa vida para que nós não venhamos a crescer. Mas é interessante que quando eu me torno e quando eu assimilo verdadeiramente que eu não pertenço a mim mesmo, eu já entreguei o meu coração, muitas vezes enganoso, muitas vezes corrupto, eu entreguei esse coração na mão de Deus. E a partir do momento que está na mão de Deus, se torna uma nova pessoa. As coisas velhas, elas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Foi entregue a Jesus uma menina que estava morta. Foi entregue a Jesus a filha de Jairo, completamente morta, completamente sem fôlego de vida. Mas quando ela é entregue a Jesus, Jesus diz: Talita cumi, menina, levanta. E a menina levantou. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. No livro de Efésios, capítulo 2, eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O livro de Romanos, capítulo 6, afirma que o salário do pecado é a morte. Por conta do pecado original, a morte entrou no coração do homem. O homem que foi projetado para ter comunhão com Deus na viração do dia. Todas as tardes, Deus caminhava no jardim e falava com Adão. Era uma comunhão muito intensa. Muitas vezes, algumas pessoas que estão me ouvindo perderam a comunhão com Deus, perderam aquele relacionamento profundo com Deus e hoje são tomados por uma acusação muito grande. Gente que se sente acusado, gente que não tem mais liberdade. Deixa eu te falar uma coisa. A comunhão com o Espírito Santo, ela resgata essa liberdade. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Você que se sente acusado, a Bíblia diz que foi expulso o nosso acusador, que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando eu examino as Escrituras, quando eu examino a palavra de Deus, eu encontro Cristo na palavra e Cristo me encontra e me devolve a vida novamente. Lázaro foi encontrado morto. Pode que tenha alguém que está me ouvindo que se encontra morto, morto para a felicidade. Casamento está morto, a vida ministerial está morta, a vida espiritual está morta, os seus sonhos estão mortos, o sonho da faculdade, o sonho profissional está morto. Mas a partir do momento que chegou Jesus, a Bíblia diz que houve uma voz que estremeceu todo aquele lugar, a voz de Jesus dizendo: Lázaro, vem para fora. Naquele momento, o amigo Lázaro, que estava morto no quarto dia, o amigo querido, ressuscitou, porque Jesus chega. Meu querido, eu disse a você que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando eu começo a estudar a palavra de Deus, eu começo a entender que as palavras que Jesus traz à minha vida, elas não somente me trazem um carro, uma moto, não. As palavras de Jesus, principalmente, elas trazem ao meu coração a vida eterna. E nós precisamos construir a nossa casa, construir a nossa vida em torno, em cima da rocha. Jesus
é a pedra angular, a principal pedra que muita gente rejeitou. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E a partir do momento que você se torna filho de Deus, você se torna herdeiro. O filho não se preocupa, o filho descansa. Todo o brilho que o filho tem é o brilho que ele recebe do Pai. A luz que nós estamos tendo não é nossa, é a luz de Deus irradiando em nosso coração. Meu querido, a nossa responsabilidade como igreja, lembra que eu disse que a igreja não são portas, não são paredes, igreja é o povo de Deus. Igreja é o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A igreja tem essa responsabilidade. Se você não entender o seu chamado como igreja, eu estou falando com pessoas maduras, que sofrem ataques, que sofrem pressões, que têm debilidades, que têm dificuldades de lidar com uma coisa, com uma outra. Quantos de nós temos as nossas dificuldades de lidar com as nossas crises internas? E eu abro um parênteses aqui na mensagem. Tem muita gente que está com dificuldade de lidar com seus próprios sentimentos. Muita gente com dificuldade de lidar com seus próprios pensamentos. Muita gente que tem pensamentos tóxicos dentro delas mesmas. Muita gente que não se sente capaz. Muita gente que se sente ofendido com tudo. Muita gente que fica chateado com tudo. Muita gente que se encontra com pensamentos desanimados. Deixa eu te chamar aqui a um nível maior. Deixa eu te convidar aqui para elevar o seu nível. Você tem noção da sua responsabilidade? Quando éramos crianças, você lembra o modelo como os pais criavam os filhos antigamente? Os pais tinham 10 filhos, 12 filhos, 14 filhos, 7 filhos. Como que um pai conseguia cuidar de tantos filhos? Como uma mãe conseguia cuidar de tantos filhos, sendo que não existia fralda descartável? Era raro os momentos que você encontrava carrinhos. Não tinha carrinho para carregar as crianças. Como que uma mãe cuidava de 7, 8, 10 filhos? E ela cuidava muito bem. E algumas mães cuidaram melhor de 12 filhos do que uma mãe que hoje cuida de um filho. Como que elas conseguiam fazer isso? As mães criavam, os pais criavam seus filhos dentro de uma questão muito interessante: responsabilidade. Os mais velhos cuidavam dos mais novos. Os mais velhos cuidavam dos mais novos. Tem muita gente hoje que já deveria estar cuidando de alguém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: ora, vocês já deveriam serem mestres, mas eu preciso ensinar tudo novamente a vocês. Perceba uma coisa: nós estamos errando nos erros que nós errávamos na nossa mocidade. O nosso problema, ele não mudou. É o mesmo temperamento que a gente tinha na mocidade, estamos tendo hoje com 50 anos de idade. Os mesmos problemas que você tinha com dinheiro, você está tendo 20, 30 anos depois. Na verdade, infelizmente, nada mudou na vida de muitas pessoas. Eu vou dizer novamente, infelizmente, na vida de muitas pessoas, nada mudou. Você foi para a igreja, você está na igreja, mas interiormente você sabe que não mudou. Você tenta mudar, mas você reconhece que você fica 1 ano, 6 meses e volta àquele mesmo velho procedimento. Olha o que nós estamos entendendo quando nós entendemos a sã doutrina, quando nós entendemos a palavra de Deus. A igreja, que somos nós
nós temos responsabilidades. Você que já está firme na fé, você tem que olhar para a sua vida e dizer assim: eu tenho responsabilidade. Shakespeare, que não tem muito a ver com a nossa visão bíblica, ele disse uma frase que me chama a atenção: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que tu cativas. Nesse ponto, eu tenho que concordar com ele. Você tem que se tornar responsável e assumir responsabilidades de mudança. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, assuma a sua responsabilidade. Pecado que é somente confessado, mas não existe uma responsabilidade pós-confissão, a gente volta no mesmo patamar. Quantas vezes o filho mais velho queria brincar junto com os amigos e tal, mas ele tinha que olhar o seu irmão mais novo. Ele trocou brincadeira por responsabilidade. Tem hora que você não pode brincar. Não brinca com o pecado, porque o diabo não brinca com o pecado. Não brinque com as suas fraquezas, porque são elas que o inimigo usa para matar pessoas. Sansão brincou com o seu ministério. Sansão brincou com o seu chamado. Essa é a verdade. Ele flertou com uma mulher. Ele brincou com o seu grande chamado. O homem mais forte da terra fez da vida uma brincadeira. Fez piadinha, fez enigmas. Não se responsabilizou pelo seu grande dom. À medida que você recebe um dom de Deus, é muito sério isso. Você tem que se responsabilizar. Deus te deu um dom na música, seja responsável por esse dom. Deus te deu um dom de pregar, seja responsável. Estude, melhore, ore, jejue, pague um preço. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento. Você se casou, seja responsável dentro da sua casa. Deus te deu um veículo, um carro, seja responsável dentro desse carro. Não ande de qualquer maneira na rodovia, desesperado. Você pode matar uma pessoa, você pode tirar a vida de uma pessoa. Tem que ser responsável. Você é caminhoneiro, seja um caminhoneiro responsável. Você tem famílias que podem chorar amargamente a perca de uma pessoa por conta da imprudência de pessoas. Então, quando eu vejo isso, gente, que a igreja, ela tem essa responsabilidade, olha o tempo, gente, olho no lance, nós como igreja, nós temos uma responsabilidade muito gritante dentro do nosso coração. Nós temos uma responsabilidade de tornar, veja bem, meu Deus, como eu queria ter tempo para falar sobre isso. Nós temos a responsabilidade de tornar o caráter de Deus, ou seja, a pessoa de Deus, conhecida. O apóstolo Paulo disse: olha, nós somos cartas vivas. Philip Yancey, ele diz que nós somos a carta, a Bíblia que o mundo está lendo. Por isso que nós temos que ter um bom testemunho, gente. Nós não podemos sair por aí mentindo. Nós não podemos serem vistos, envolvidos em coisas que não são dignas. E o seu maior testemunho começa onde? Na sua casa. Onde começa o seu ministério? Na sua casa. Na sua família. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família, gente. Como que você está em casa? Porque a gente não pode fingir uma coisa. A gente não pode. Como que você está interiormente? Você mesmo. Como você está com relação a perdão? Você perdoou essa pessoa mesmo? Se não perdoar os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial não perdoará a vós. Não tem como negociar isso, gente. O perdão é incondicional.
Independentemente se a pessoa vai mudar ou não, você tem que perdoar ela. Se você continuar com essa mágoa, ela vai ser a raiz de todos os males. Sim, ela vai ser a raiz de todos os males. Então, por isso, meu amigo, o evangelho ele mexe com coisas que estão escondidas debaixo da cama, oculto aos nossos olhos muitas vezes, mas o evangelho tem esse papel. E eu estou aqui com o papel de pregar o evangelho, não de massagear o seu ego. Você está me entendendo? Pastor, o tempo terminou, mas que coisa, agora que eu estou começando, ué. Eu estou na minha segunda parte do esboço, gente. Mas não é possível, terminou mesmo? Oh, Jesus, mas deixa eu te falar, agora que estava ficando bom, viu, gente? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós nos concentramos em ouvir a Tua voz, nos concentramos em estar buscando a Tua presença. Que neste momento o Senhor trabalhe e molde o nosso caráter, para que possamos viver conforme a vontade do Senhor, para que possamos viver não conforme a nossa vontade, mas conforme o desígnio do Senhor. Renova, Senhor, a nossa força, renova o nosso ânimo, nos dê alegria, nos dê desprendimento, que a graça do Senhor nos fortaleça dia após dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu vou ficando por aqui, gente. Fica com Deus, viu? Tchau.